o maior documentário sobre segurança pública já produzido no Brasil. Acesse entrelobos.com.br. Em entrevista à Rádio Itatiaia, Vale do Aço, em Minas Gerais, Lula voltou a falar sobre temas polêmicos que ele defende. O petista falou sobre como se solucionaria o problema da alta dos combustíveis. O aumento da gasolina, sabe, ao preço internacional, não foi feito com uma votação no Congresso, foi uma canetada do Pedro Parente. Foi uma canetada do presidente da Petrobras. Portanto, se para aumentar o preço do combustível e transformar o preço do combustível no Brasil a um preço internacional, foi numa canetada, para você tirar, também pode ser uma canetada. Questionado sobre a aliança com Geraldo Alckmin e um possível medo de ser traído, Lula minimizou a pergunta, disse haver a possibilidade de desavenças e afirmou que tudo será resolvido em conversa. Eu, sinceramente, tenho total confiança no Alckmin, é um homem de bem, e as divergências eu tinha com meu irmão Fechico quando eu jogava bola. A gente pisava na canela um do outro, e nem por isso a gente deixava de ser irmão quando chegava em casa. Olha, se por acaso eu tiver uma divergência com o Alckmin, nós vamos conversar. E mais uma vez o petista voltou a defender a regulamentação da mídia e pediu a censura de jornais. Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica nesse país. A última que foi feita foi em 1962. A gente não tinha 10% dos avanços que a gente tem hoje, sabe, com a internet, com essa loucura, sabe, da mídia, sabe, mesmo da televisão, avançou muito a televisão. Nós precisamos, então, ter consciência que nós precisamos regular. Você não pode permitir que a internet, que essa imprensa digitalizada, sabe, que é uma coisa nova, fantástica, você não pode permitir que ela se transforme numa base de construção de mentiras. Isso não faz bem para a sociedade, não faz bem para a humanidade. Ao comentar os escândalos de corrupção da Petrobras durante seu governo e de Dilma Rousseff, Lula minimizou os fatos e disse que os ex-diretores da estatal, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, é que devem pagar, além de apelar para a amnésia do povo, especialmente dos jovens. Se a Petrobras teve um diretor que cometeu um deslize, esse diretor tinha que ser preso e tinha que pagar pelo que fez. Agora, a Petrobras, meu caro, você tem que lembrar do seguinte, presta atenção, você que é jovem, que tem a mente bem fértil, bem boa, é o seguinte, em dezembro de 2010, eu fiz a maior capitalização da história do capitalismo mundial. O petista afirmou que o Conselho da ONU declarou que ele teve seus direitos violados durante a Operação Lava Jato. O Conselho da ONU, por 17-2, votou que eu fui vítima de uma chantagem política nesse país. Então, as declarações de Lula nessa entrevista concedida hoje, Cachorro Augusto. Compensação, 8 juízes disseram que ele era ladrão e lavador de dinheiro. E chefe de quadrilha. O Lula fala na Petrobras. Olha, o Alckmin acredita, né? O Alckmin acredita, as outras pessoas que seguem o Lula acreditam. Isso é coisa de seita, né? Coisa de fanático. Ele não poderia falar em Petrobras. Isso aí é corda em casa de enforcado. Não, ele diz, a Petrobras, eu fiz isso, capitalização, ele roubou a Petrobras. Quase quebrou a Petrobras. Petrobras teve de pagar, teve de indenizar acionistas americanos. A Petrobras, o Petrolão, isso sim, é o assunto que ele deve tratar e como réu, né, como culpado, como chefe de quadrilha. O Petrolão envolveu as empreiteiras que deram dinheiro ao Lula. E ele disse que 2 diretores nomeados por ele, um deles ele chamava de Paulinho, nomeados por ele, né, indicados pelo PT, né, protegidos por figurões do partido que também lucraram com essas nomeações, e ele vai com esse discurso simplório, achando que os jovens são os imbecis. É tratar como imbecil, né? Reescrever a história como quer. Mentiras da internet. Mentira é isso. Ele mente mais do que respira. Tá? Por esse caminho, né? Ele fala em regular a mídia. A mídia,
o favorece. Ontem, não sei se vocês viram no Jornal Nacional, um minuto de silêncio eles fizeram, porque em defesa da liberdade de expressão. Aí quando eles retomam o discurso, eles falam coisas em favor de quem quer regular a mídia. É isso aí, então vou repetir, é jornalista, não é jornalista. São caras militando nos meios de comunicação e querendo proibir que os outros discordem. Agora, se o brasileiro acreditar nessa mentira, nessa usina de mentiras, então realmente é verdade que a cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Você, Zé? Foi uma boa entrevista aí. Eu queria até mandar um abraço lá para o Gustavo Pimentel, que é o apresentador do Vale do Aço, lá em Minas Gerais. Olha só, o ex-presidente Lula está tentando fazer uma limpeza do que, na verdade, ele praticou nos últimos anos, que é abrir as portas para a corrupção nos governos do PT. Há indicações de que até no governo Dilma havia uma relação ali com a cúpula do PT, não só da presidente da República, que tomava conta do próprio governo. Eu digo que não é só Petrobras. Houve ali uma centralização das denúncias sobre a Petrobras, porque a Lava Jato pegou a Petrobras como vamos dizer assim, como um argumento para entrar na investigação. Mas, se prestar atenção, as grandes construtoras que mostraram ali, derramaram dinheiro nas contas do PT e de candidatos de vários partidos que apoiavam o governo, não é só do PT, mas de vários outros partidos políticos, né? A gente vê que o ponto comum eram as grandes construtoras. E elas não tinham como principal atividade no governo atender a Petrobras. Eram as estradas, manutenção de estradas. A gente vê estradas com recapagem ali que pioram às vezes, até porque em vez de, quando tapa um buraco fica um curuco. A gente vê estradas que deterioram rapidamente. Sabe por quê? Porque não houve fiscalização. Na hora da entrega da estrada, alguém do governo foi lá e deu ok para uma estrada mal feita, sem aquela profundidade, sem a massa asfáltica do nível que se exige, assim por diante. Então, as construtoras que foram pegas na Lava Jato não eram clientes do governo só da Petrobras. Então, é muito maior do que Petrobras. É muito maior do que foi investigado. Esta é uma realidade. E quando se diz aí, não houve sim, houve devolução do dinheiro, ninguém devolve o dinheiro roubado. E essa pergunta, roubou para fazer campanha política? Não. Um delegado, quando pega alguém roubando, não diz para o bandido, mas você ia aplicar esse dinheiro roubado aonde? Não, isso pouco importa. Ele roubou o dinheiro e pronto, não interessa se é para campanha, se essa transferência foi para a campanha política. Esta é a grande realidade. Sobre o preço da Petrobras, é um discurso político tentando encontrar um caminho fácil demais para um problema mais complexo. Hoje, o próprio Partido dos Trabalhadores, né, divulgou uma nota, mandou uma nota aqui, dizendo que o acordo para a retirada do ICMS não vai dar certo, ou seja, tentando fazer com que o governo seja impedido de reduzir os preços dos combustíveis e pelo caminho certo, que é a redução dos impostos. Este é o caminho certo. É um momento difícil. A economia pode colapsar diante de preços assim de combustíveis que acabam acionando aí mecanismos de aumento de preços em vários outros produtos e não só do transporte, né? Então, esta é a realidade. A regulamentação da mídia é um crime premeditado. Quando eu falo que é preciso regulamentar vários setores, né, eu costumo exemplificar que é como o trânsito. Quando o número de carros era bem pequeno, não tinha placa de trânsito. O número de carros aumentou, é preciso contramão, sinal de trânsito, farol, como dizem em São Paulo, né? Mão e contramão. Mas não se impede o fluxo de veículos, não se impede o trânsito com veículos. E o que o Lula está propondo com essa palavra mágica, chamada regulamentação,
é impedir o fluxo, ou seja, censura. E ele fala na maior tranquilidade, na maior cara lavada. É um cara que defende a censura antes mesmo de chegar ao governo. Imagina quando chegar, né? Você, Fiuza, temos 3 minutos. Esse é um mentiroso. A maior mentira de todas nessa entrevista, nesse trecho que a gente viu, é o Lula dizendo que a mentira faz mal. Isso foi o ponto que mais doeu nos meus ouvidos, assim, porque ele é um homem casado com a mentira. Ele vive uma tórrida paixão com a mentira. A sua vida inteira. Sua vida inteira é uma mentira. Se apresenta como um líder do povo, etc. É um sujeito que gosta de grana, gosta de gente rica, quis ser rico e ficou rico, mas é tudo de um amigo dele, porque ele é um mentiroso. Então, ele diz coisas do tipo... Essa história, né? Ele quer regulamentação da mídia e tal. Ele tá querendo que a internet não possa dizer que ele é ladrão, porque ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em decisão confirmada em tribunal superior. Depois, o Fachin, que é um ex-militante do partido dele, fez uma interpretação baseada no Código de Endereçamento Postal, mas o Fachin não disse, ninguém disse, em lugar nenhum, que o triplex do Guarujá não foi propina. Foi isso que a justiça brasileira disse. A justiça brasileira está calada. A gente sente falta. O Supremo fez uma coreografia em cima de processos robustos, sólidos, bem demonstrados, confirmados em 3 instâncias. Ora, então o STF está atentando contra a justiça brasileira, que o Fachin não disse, depois o Pleno não confirmou, que o triplex não era propina. Ninguém foi nessa manobra do STF, ninguém disse que a reforma do sítio de Atibaia, de um amigo do Lula, o sítio do Lula que não é do Lula, e que ele vivia lá, tinha pedalinho personalizado, como todo mundo sabe, etc., um mentiroso. Ninguém disse que isso não era em troca do que aconteceu na Petrobras, o pichuleco, como já assinalou Augusto Nunes. O Paulo Roberto Costa era o Paulinho do Lula. E a Operação Lava Jato e seus processos demonstram o quanto estes diretores foram protegidos pelo Palácio do Planalto. Não tem escapatória, não tem conversinha. Isso foi uma quadrilha em ação. E esse personagem é um cara de pau, como não existe talvez no mundo, né? Ele não tem... Enfim, ele não tem vergonha. Tem vergonha, que popularmente se diz. E aí, só para concluir, Vitor, o Lula está achando que vai ser possível a verdade, entre aspas, que no caso dele a gente sabe qual é, ser, como Augusto também já assinalou, a verdade que lhe interessa, que é a cascata, de todo mundo esquecer os crimes que ele cometeu, fica sendo ecoada por essa imprensa que desistiu de ser imprensa. Então, ele quer calar a internet, que é o espaço da opinião pública, onde todos dirão no processo eleitoral o que ele fez, que todos sabem o que ele fez, todos postarão as sentenças, os crimes que ele cometeu, e, evidentemente, que com a regulação, com o projeto da mordaça, etc., e com os amigos do Supremo Tribunal Federal, eles querem ensaiar a mordaça disso tudo. Não vai poder falar e vai perseguir quem disser. Para você que chega agora, seguimos repercutindo aqui as declarações de Lula em uma entrevista concedida hoje a uma rádio de Minas Gerais. Para fecharmos o giro, Ana, em 1 minutinho e meio, que nos diz dessas falas? Pois é, para você que chegou agora, nós mostramos o ex-presidiário Lula dizendo que vai baixar preço de combustíveis na caneta, que é canetada para cá, é canetada para lá. Olha, Vitor, isso é para arrepiar, né, a gente, porque se estamos vendo tantas canetadas ilegais, inconstitucionais por parte do STF, imaginem o Brasil, vamos fazer esse exercício. E imaginem o Brasil
com as canetadas do STF, com mais 2 ministros indicados pelo PT em 2023 no STF e mais canetadas de Luiz Inácio Lula da Silva no Executivo. Imaginem o desastre. Eu acho que o Brasil entra numa vala, num buraco aí que não vai ter fundo. Não vai ter fundo. Nós vamos entrar num buraco que não sairemos nunca mais. Para fazermos uma relação com o que acontece aqui nos Estados Unidos, logo na primeira semana da administração Joe Biden, ele assinou ordens executivas, mais ordens executivas do que os últimos 3 presidentes. Sim, do que os últimos 3 presidentes naquele mesmo período. E ordens executivas que revogaram medidas importantes de independência energética. Está aí hoje os Estados Unidos pedindo, pelo amor de Deus, para a Arábia Saudita para produzir mais, tentando um conchavo ali com a Venezuela para ver se consegue trazer mais petróleo para os Estados Unidos. Isso tudo vindo de um cenário de completa independência energética sob a administração Donald Trump. Fronteiras abertas, Donald Trump tinha fechado as fronteiras, né, e tinha feito políticas para que as pessoas peçam asilo político ou humanitário na sua localidade, né, nos seus países. Agora não, agora eles entram, né, e muitos criminosos entram nessa leva toda aí, e o processo para esse asilo ele chega a ser feito enquanto as pessoas estão nos Estados Unidos, e hoje temos aí o maior número de imigração, de imigrantes ilegais da história dos Estados Unidos. A sorte, Vitor, é que aqui nos Estados Unidos existe o federalismo. Quando esses decretos e ordens executivas elas vão caindo na cascata para os estados têm maior autonomia para passar legislações que protegem os estados dessas ordens executivas draconianas. No Brasil, a gente não tem isso. Chegou Lula no Planalto, Lula vai segurar a caneta draconiana, a caneta tirânica e vai fazer o que bem entender. O Senado não vai parar, a Câmara não vai parar, porque ainda não renovamos os legisladores das 2 casas, e o STF vai fingir que nada está acontecendo, absolutamente nada. Vai ser leniente com mais um caminho tirânico aí agora do Executivo, né? O isola 1, 2, 3 aqui. O Brasil não merece isso, Vitor. O Brasil não merece isso. No Brasil, a vítima é roubada até do direito de ser reconhecida como vítima.